ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo Som HD, pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora o programa Mulher Plena, porque saúde, prazer e alegrias são direitos de toda mulher. Boa tarde, são 17h02, 5:02 da tarde desta segunda-feira. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. O mês de fevereiro já está indo embora, né? Como que o ano está passando rápido. E nós estamos novamente aqui pela Metrópole para mais uma edição do programa Mulher Plena, levando informações de saúde para você, sempre com pessoas muito capacitadas, pessoas que trazem algum tema para levar de uma forma muito leve também essas informações aqui através do programa Mulher Plena, pela Rádio Metrópole, que tem a coordenação do André Ribeiro, a operação de vídeo do Guilherme Pastoriza e a operação de áudio do Agnaldo Ramos. Eu sou Vanderlei Munhoz e com a nossa médica consultora, doutora Vânia Viana, que é ginecologista e obstetra, vamos receber 3 mulheres maravilhosas para falarmos sobre autismo no programa desta segunda-feira. Doutora Vânia Viana, sempre muito bom tê-la conosco. Boa tarde. O prazer é meu, né? Parece que fica tão longe as segundas-feiras, né? Pois é. E é muito bom estar aqui. Agradeço as meninas que aceitaram o meu convite. Achei muito importante a gente estar abordando esse tema, porque a gente vê que o número de casos vem aumentado. E as pessoas perguntam, e eu como médica pré-natalista, né, obstetra, é sempre o questionamento das mães sobre o diagnóstico durante o pré-natal, se é possível, se não é possível, se não é possível, o que estaria influenciando, aumentando o risco dessa criança ter, mas nós vamos abordar tudo isso, falar pro pessoal não sair aí do... É isso aí. Ficar ligado na rádio. Até porque a gente tem aqui cada uma de uma área que vai trazer muita experiência pra gente. Olha, eu vou começar cumprimentando ela que é mãe de autista, é empresária e nos dá a honra de participar do programa desta segunda-feira. Evelise Hack, eu falei certo, é Hack Sim, mesmo? É isso. Seja bem-vinda, Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite, agradecer a Vânia. É um assunto super importante, né, pra gente estar trazendo e alertando, né, as pessoas sobre o diagnóstico precoce, para a gente estar fazendo a intervenção precoce, né, que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Que bom, vai compartilhar sua experiência conosco. Sim, e obrigada. Com certeza muitas mães aí vão estar ligadas, né? E quem vive o problema, ou quem não convive com a situação, mas pelo menos vai saber, vai aprender um pouco, né? Porque às vezes a gente não tem alguém em casa ou muito perto, mas a gente eventualmente vai conviver com alguém. Ela é psicóloga pós-graduada em ABA, Análise do Comportamento Aplicada. Aliás, ela vai explicar isso tudo pra gente, porque eu não sei muito disso. Aliás, não sei nada, estou aprendendo hoje. Malu Góes, que prazer recebê-la. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite da Rose, obrigada, doutora. A gente vai falar um pouquinho sobre o assunto ao decorrer do programa, né? E fazer bastante troca. E a gente vai explicando o que é a ABA. Pois é, quando eu falo ABA, para mim é novidade, eu não sei, mas... Você pensa naquele da música. Eu já lembro da banda lá dos anos 70, claro. Né, 80, da nossa juventude. Mas ABA explica pra gente. É a sigla, ela é em inglês, né? Mas traduzido para o português é Análise do Comportamento Aplicada. Sim. Que é a ciência, né, que a gente trabalha com o desenvolvimento das crianças dentro do aspecto autista. Muito bem, então... É cientificamente comprovado que é a ciência que desenvolve esse indivíduo. As mães dessas crianças e os profissionais todas tiram de letra. Falou ABA, já sabe o que Sim, as mães, elas já procuram, né? O profissional é pós-graduado em ABA, é aplicador, então já... As mães sabem até mais que muitos profissionais.
Mãe né? sempre sabe muito, sabia? Isso é É verdade. impressionante como que as mães, elas acabam se mergulhando, né, naquele mundo, buscando pesquisas, estudando muito, né? E isso é muito importante, né? Porque o profissional ele está ali para exercer, para colocar em prática a teoria, na prática, mas vai além disso. Porque também tem o convívio familiar, o convívio social, onde a criança está um maior tempo inserido. Então, se os pais, se a família está junto com os profissionais, o desenvolvimento ele vai muito mais rápido. Pois é, a gente vai falar sobre isso. E conosco também a fisioterapeuta neuroinfantil Rosimeire Tanganelli. Também falei certo? Falou, Seja bem-vinda, certo. boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, a doutora Vânia, obrigada. Com muito prazer que a gente está aqui, né? Para falar um pouquinho de um tema que é assim, que a gente pode dizer hoje que eu acho que falando em criança, é um dos temas mais abordados, né? Que é o autismo. E a gente sabe que quando tem uma intervenção precoce, a evolução da criança é fantástica, né? Então eu acho que é isso que a gente veio até aqui para deixar claro, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que a intervenção precoce no autismo hoje seria assim o mais indicado, né? Pois é tão importante isso quando a gente percebe que quando você começa a tratar o mais precoce possível de qualquer situação, a tendência de solucionar ou de conviver muito bem, né, é muito maior. E às vezes a gente hoje em dia, não só no autismo, hoje no programa do meio-dia a gente falava isso. A gente falava Diagnóstico de câncer, tudo que é precoce, Não, mas o sucesso, né, a chance de sucesso no tratamento é muito maior. Muito maior. A gente falava hoje de leucemia em crianças no programa Saúde Solidária do meio-dia, e aí o detalhe é, às vezes você fala, nossa, mas tem muitos casos hoje. Não é que a medicina avançou tanto que você consegue diagnosticar, sim, né, com mais facilidade. E quando a gente fala do espectro autista na atualidade, que parece que tem muito, não é isso, é que graças a Deus informação, evoluiu a medicina e a ciência, que você consegue detectar e saber lidar com isso, porque já imaginou décadas atrás o que essas crianças sofriam, que elas eram discriminadas, né? Porque talvez nem se sabia o que era. Então hoje a importância, não conseguiam frequentar uma escola de maneira, entendeu? Era uma discriminação e uma exclusão assustadora, com certeza. Hoje, olha só, nós temos aqui uma médica ginecologista e obstetra que acompanha o pré-natal todo, uma mãe que se tornou, com certeza, uma das mais estudiosas do assunto, e duas profissionais aqui. Então, tudo isso por quê? A gente vai levar isso informação para as pessoas. O quanto que hoje você tem essas informações em abundância para poder lidar quando a situação acontece. E eu acho que assim, é importante perceber sinais na criança, né? Como a Evelise suspeitou, mas eu acho que hoje em dia, com esse acesso que a mãe tem, até em rede social mesmo, né? Na parte de Google e tudo mais, que a gente brinca, hoje em dia todo mundo tem um pouco de medo, mas dela começar a analisar o filho, perceber o comportamento e ver alguma coisa diferente e buscar ajuda, né? E eu acho que em tudo a gente tem que ter essa leitura muito importante. Principalmente, eu acho que nada a ver, mas assim, nos casos de endometriose, que é uma doença que às vezes é muito difícil de ser diagnosticada, mas a gente tem aquela leitura de falar, entender que o paciente está falando a verdade. A mãe está falando a verdade. Quando uma paciente chega e fala, doutor, eu tenho dor, muito médico pega, mas você não tem nada, não. Ela está tendo dor, vamos tentar investigar. Ela está sentindo alguma coisa diferente no filho dela, não é à toa, ela não está criando fantasia, tem alguma coisa por aí. Vamos ter seriedade com essa mãe que vai buscar ajuda, né? Então acho que isso também é muito do profissional, do médico, enfim, ter seriedade com o paciente e, no caso,
com a mãe. Empatia, né? De se colocar ali no lugar, né? Falar, Peraí. não, realmente eu acho que tem alguma coisa. Não, mãe, tá tudo bem, é assim mesmo, é assim mesmo. Não, doutor, eu tô sentindo que tem alguma coisa que não tá legal. Então isso, eu em todo esse tempo de medicina, e às vezes a gente vê que a minha paciente há muitos anos, eu acho que às vezes a gente acaba fazendo amigos até no consultório, porque a gente tem uma empatia muito grande e leva muito a sério a queixa Sim. da mãe, do paciente, enfim. Então, e elas vão poder falar muito mais também do assunto. Pois é. Mas e no tocante à questão pré-natal? Do pré-natal. Então, o autismo é uma doença que você não consegue diagnosticar, é diferente de outras síndromes, né? Ele é considerado um transtorno, acho que a gente não fala mais doença, né, Ivê? Não gosto de falar de transtorno comportamental, pode estar ligado ao síndrome, né, do X frágil, mas genética, né, ou ambiental, mas você não tem alteração morfológica no ultrassom, então não tem nada na formação do bebê que você ultrassonograficamente ou com o exame você consiga detectar. Vai ser depois, durante a evolução dessa criança. Então, não, mães, a gente não consegue detectar. Lógico, você tem uma propensão, se você tiver casos na família, um histórico, a gente sabe que deficiência de vitamina D pode ser um agravo. Usos de medicamentos, alguns medicamentos também aumentam o risco, mas nada me tira da cabeça que é muito genético, familiar, genético, sabe? Que eu acho que essas outras coisas a gente tem trabalhos falando que fluoxetina pode aumentar 2 vezes, né? 200 vezes de 100 para 200, mas o paracetamol também, mas eu creio muito que é genético, que é uma herança genética, então tem que estar muito analisada a questão do questionamento da família, né? Da família, se tem casos, acho que a avaliação do pré-natalista é essa daí. E a pessoa que tem caso, ela tem que estar ciente que pode acontecer, pode vir a ter. Sim. Uma das coisas que diminui o risco seria uma fertilização in vitro com avaliação genética. Mas, poxa, daí será que você já não está, não sei, exagerando? Eu não sei. Então, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas tem muitos estudos que falam sobre o que pode causar o autismo, mas nada comprovado cientificamente. Isso. É certo, né? E falam que 90% pode ser uma mudança genética ou algo genético. Sim. Porém, isso não quer dizer que seja hereditário, né? Pode ser uma mutação genética do indivíduo. Então, pode ser que até mesmo uma como que é? Uma fertilização in vitro, a criança possa vir autista, porque não tem a ver às vezes com o pai e com a mãe, é da criança. Como uma mutação e como é uma relação com o cromossomo X, mas é o que eu acho. Eles falam que pode detectar se você fizer uma avaliação genética desse embrião. Mas, poxa, tem tantas coisas. Se você já for começar a pensar nisso daí, acho que você não Aí a vida deixa de ser natural, né? Porque a pessoa, para quem não tem problema de concepção, o casal que não tem problema vai ficar numa neura de, então vou ter que ir no laboratório para, né? A vida vai perder um pouco o sentido. Sim. Então, assim, doutora Vânia, como ginecologista e obstetra, disse, não é possível você ter, através de um exame de pré-natal, detectar o espectro autista. Aí entra o olho da mãe, né? A vivência materna, o tá ali 24 horas por dia, porque a mãe nem dorme direito, né? Ela dorme com o olho aberto, então. E aí, Evelise, que vem a percepção. Como é que foi no teu caso? Você começou a perceber a partir de quando? Então, o Davi, eu comecei a perceber desde muito novinho. Desde uns 3 meses, por aí. Desde quando ele começou a fazer troca de olhares, que ele não fazia. Quando eu amamentava, não tinha aquela troca de olhares que toda mãe fala que tem. Sabe? Eu sempre falava, gente, que troca de olhar é essa que eu não tenho, né? Com meu filho. E eu falava, será que é porque eu também não olhava pra ele? Porque como eu sentia muita dor ao amamentar, então eu também não olhava. Será que ele não olha pra mim por causa disso? E aí começou, com 3, 4 meses, e aí a gente foi num aniversário. E quando uma pessoa estranha pegou ele começou a chorar e ele não parava mais de chorar. E a gente teve que ir embora e nada controlava ele chorou muito. E a gente foi embora. Quando a gente entrou no carro e o carro saiu, ele parou de chorar.
Foram episódios, foram muitas coisas, mas foram episódios que me marcaram. E eu falei, e quando a gente chegou em casa, foi como se nada tivesse acontecido. Assim, tipo, nada aconteceu. E a gente teve outros episódios de sair com ele chorar e a gente ter que ir embora. E eu ficava, gente, como que, né, o porquê? E ele era muito chorão, era muito assim, 8 ou 80. Ou ele tava muito feliz ou ele tava chorando demais. Acordava chorando de madrugada, muito desproporcional de uma criança com cólica. Dava remédio pra cólica, nada melhorava, não melhorava. E aí, quando ele começou a sentar, que ele começou a interagir melhor, que daí ele começou a interagir melhor, olhar, brincar, ele tinha flap. Muito flap. Nossa, ele balançava aqueles bracinhos demais. Até flap hoje. São os bracinhos. Flap de Elas isso. vão poder falar pra gente. Ele balançava muito aqueles bracinhos. E, meu Deus, até hoje, a característica dele é balançar os bracinhos. E aí foi indo. E aí eu comecei a pesquisar no Google. Desde os 3 meses eu colocava no Google. Criança que não troca olhar com a mãe. Aí lá aparecia. Conhece os sinais de autismo. Porque eu nunca tinha ouvido falar do autismo. Puxa. Nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia. Filho? Meu primeiro filho. Eu não conhecia o autismo. E aí eu falava, gente, autismo. Tá. E aí tudo que acontecia, eu colocava no Google, porque o Google é o doutor, né? Eu colocava no Google e aparecia lá, conheço os sinais do autismo, criança autista. E eu comecei. E aí foi quando, com 4, 5 meses, foi a primeira vez que eu perguntei pra pediatra. Eu falei, doutor, eu acho que o Davi é autista. Ela falou, nossa, foi um choque pra ela, né? Porque, do nada, uma criança que tá com desenvolvimento adequado, né? Pra uma criança de 5 meses, ela falou, da onde você tirou isso? Aí eu falei, eu pesquisei no Google, as coisas que eu tô percebendo, eu pesquisei. Ela, não, Evelise, tá muito cedo. Ele é um bebê. Aí tá, com 8 meses, continuaram. E com 8 meses, de novo, perguntei pra ela, olha, não, se você quiser eu te indico um neuro, mas eu acho que vai ser perda de tempo, porque ele tá no desenvolvimento correto, tá tudo bem. E assim só foi indo, e eu me fechando, e eu me culpava muito, eu me sentia louca. A mãe que tá procurando um problema no seu filho. O meu irmão chamava o meu filho no meu colo e ele não olhava pro meu irmão. Ele não atendia quando chamava o nome dele. Ele não atendia, ele olhava pra uma parede branca, mas não olhava pro meu irmão. E meu irmão se preocupava, falava, mãe, né? Falava pra minha mãe, não falava pra mim, porque ninguém quer falar com a mãe, né? Falava pra minha mãe, mas tem que ver o que acontece com o Davi, eu acho que ele não escuta. Mas ele não ligava pro meu irmão, e ele é seletivo com pessoas também. E aí foi aparecendo sinais, vários outros, e com 1 ano ele estava começando a andar e ele parou de falar as palavrinhas que ele estava falando, que era mamã, papá, vovó, gig, palavrinhas de bebê. Ele parou de comer, parou de mamar, largou o peito por si, parou de tudo as coisas cotidianas que ele fazia, ele parou. Ele só andou. Aí ele teve a poda neural, que é quando a criança tem uma... Ela vai saber explicar melhor. É isso. Isso. Até os sinais. Isso. E aí ele teve a poda neural. E aí, tudo quanto é objeto que ele pegava, ele colocava no chão pra rodar. Que era movimentos repetitivos. Ele ficou absurdamente focado em movimentos repetitivos. E eu filmei e mandei pra minha concunhada. E ela tem um sobrinho autista. E aí, eu naquele, né, no fundo do poço, aquela coisa horrível de ninguém me escuta, ninguém me ouve, e eu preciso ajudar o meu filho. Essa minha concunhada, que olhou o vídeo, orou, pediu pra Deus pra conseguir falar comigo, porque ninguém tinha coragem de chegar em mim e falar comigo. E aí ela falou pro o marido dela, que é irmão do meu marido, ele falou, não, você não vai falar com ela, porque nenhuma mãe recebe
olha, eu acho que seu filho é autista. Não, mas eu acho... Exatamente, mas não é toda mãe que quer ouvir, né? Acho Só que eu tava... questão a outros transtornos ou síndromes, é muito complicado. Só que eu estava Mas clamando. Isso, eu tava... que você não estava louca, Exatamente, né? eu tava clamando por alguém chegar e falar, olha, você não tá louca. E vocês eu tô vendo a mesma coisa que você. Assim, que as mães referem isso daí, Rose. O que acontece? Até a Malu depois pode complementar. Quando a mãezinha falou, foi a médica e ela disse, tudo é normal, o desenvolvimento é normal, não tem nada. Por quê? Porque quando é criança, a gente tem assim um protocolo de avaliação, de atendimento, que a criança de 0 a 1 ano, ela teria assim, digamos, com 3 meses ela controla a cabecinha, com 4 meses ela fica sobre o antebraço, com 5 meses ela fica na posição, ela rola, fica na posição tipo gatinho, com 6 meses ela senta com ajuda, com 8 meses ela já engatinha e fica de pé. Então ela tem como se fosse um protocolo um marco, né? do desenvolvimento motor. E no autista, isso é normal. Tipo, é normal, ocorre tudo de maneira correta. Então, na avaliação do pediatra, falar que uma criança é autista antes de 1 ano de idade é meio precoce, é difícil. Por quê? Porque o desenvolvimento dele está tudo adequado, normal. Quando ele começa essa interação, família, essa interação, começar a querer falar, contato visual com o pai, né, pegar, aí que começa, como ela disse, que ela começou até precocemente a observar. Mas isso é porque ela era uma mãe muito atenta. Sim. Né, Malu, com o filho dela. Porque é meio difícil isso. Antes de 1 ano de idade, você ter essa visão de que a tua criança pode ter algum tipo de alteração. Porque geralmente a alteração no autista é comportamental e não motora. Quando a alteração é motora, uma outra síndrome, digamos, exemplo, síndrome de Down. Porque a alteração é motora, ele começa a ficar flácido, não quer sentar, não engatinha, aí a mãe percebe. Por quê? Porque é uma alteração visível, que começa no desenvolvimento motor mais precocemente. E no autismo, não. Isso é com comportamento. Por isso que a Malu aí pode até falar melhor que eu. Deixa eu fazer o seguinte, vou interromper porque eu tenho que fazer um breve intervalo e tá todo mundo aqui curioso para ouvir a Malu, que é psicóloga, e quando ela falou de poda neural ali, deu um nó aqui, quero saber o que ela que vai é contar isso, pra Malu gente. vai nos contar. Aqui no programa Mulher Plena de hoje, com a doutora Vânia Viana, estamos conversando com Evelise Hack, empresária e mãe de autista, Malu Góes, psicóloga, pós-graduada em ABA, e Rosimeire Tanganelli, fisioterapeuta neuroinfantil. Estamos falando de autismo. São 5h24, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. Meu Deus, já passou. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM! Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. Tá baixando arquivo! Tá muito lento. Vivo esperando. Essa net não me ajuda. Oi, sua internet segue lenta? Então conecte-se com internet de extrema velocidade e muita fibra com o Fiberfast Veluz Titânia Telecom. Assine 450 mega de internet a partir de R$ 95,99. Titânia Telecom é mais internet por menos. Pode comparar. Baixando. Uhul! Agora vai! Vem ser 100%! Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá.
ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. (17h26), 5h26 desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. E nós estamos de volta com o programa Mulher Plena. E aqui com a doutora Vânia, estamos falando sobre autismo com Evelise Hack, que é mãe de autista, a Malu Góes, que é psicóloga pós-graduada em ABA, e a Rosimeire Tanganelli, fisioterapeuta neuroinfantil. Eu interrompi quando a Rosimeire estava provocando a Malu para falar. E eu quero muito entender quando houve... A Evelise falou de poda neural, esse termo que você usou. Isso. Explica pra gente, Malu, o que é poda neural? A poda neural, vamos falar de uma forma mais clara, né? Quando a criança, igual, ela já tinha um pré-requisito ali até 1 ano. Ela corre entre a primeira poda, entre 1 ano, 2 anos, até os 3 anos. É uma reorganização, né, do seu sistema neurológico ali, de estudar as coisas que você já aprendeu. Então ela vai, como que eu vou explicar? Ela vai meio que tirar ali algumas coisas que você aprendeu, vai guardar para ela aprender novas coisas. E nesse tirar e guardar, de uma forma que fica mais fácil, sem termos técnicos, né? Pode ser que essa criança ela não coloque de volta. Ou seja, e aí ela tem que reaprender. Isso. Ela não vai acumulando aprendizado, ela substitui um pelo outro. Isso, aí ela vai reaprender. Por isso a importância de ser feito o acompanhamento precoce e contínuo. Porque ela já aprendeu, ele já falava. Sim. Ele já olhava, interagia pouco, mas já fazia. E aí quando teve a primeira, né, poda, ele perdeu esse repertório não. Ele ficou ali guardadinho. E aí você vai estimulando para que ele volte. E quando, meninas, assim, vocês que são profissionais que estão ligados a essa área, né, a crianças especiais e principalmente ao autismo, quando é mais indicado iniciar o tratamento dessas crianças, né? A parte de físio, a parte com a psicóloga, qual época que é o mais indicado de estar aí acompanhando e levando essa criança já para um tratamento? A partir do momento que você desconfiou. Tem diagnóstico. Se o Davi com 3 meses, né, já tivesse começado, o desenvolvimento dele seria maior. E ele poderia não ter tido a poda neural. Ele poderia passar por ela? Poderia. Mas a perda de repertório seria menor, porque ele teria muito mais repertório. Haveria mais estímulos para ele? Muito mais. Aí ele teria muito mais estímulo, então a perda seria menor. Embora a Rosimeire disse que tem um protocolo a se seguir e que não é... de repente a pediatra até seguiu esse protocolo. Sim, o diagnóstico às vezes é complicado, né? Muito precoce. É porque isso é complicado porque, não, tipo assim, fisicamente não tem nada. Mas como a mãezinha está todo dia com a criança, ela percebe que tinha algumas atividades que a criança realizava. Principalmente depois da poda, exatamente. Isso que é a poda, e deixou de realizar. Tipo, às vezes falava algumas palavrinhas e deixou de falar. Sim, por exemplo, assim, eu vou dizer como eu aprendi. O cérebro da criança autista, vamos supor que é como um quebra-cabeça, que as peças não estão encaixadas, elas estão todas afastadas. Quando a criança aprende a falar, uma peça se encaixa. Quando ela aprende a escovar os dentes sozinha, outra peça se encaixa. E as pedras vão se encaixando. Quando ocorre uma poda neural, uma peça desencaixa. Entendi. Quando uma peça muito grande encaixa na outra, outras podem se desencaixar. Que essa peça muito grande foi um marco muito grande na vida dele, ou um trauma muito grande. No caso do Davi, foi um marco do desenvolvimento, que foi o andar. Ou seja, quando ele se descobriu andando, exatamente, ele
deixou Isso, uma peçona, encaixou e desencaixou várias. pequenas. E o que vocês acham, assim, para as mães que têm crianças especiais, principalmente autismo, o que elas devem estar atentas e que cuidados, assim, que vocês acham que elas devem ter, além do estímulo em casa, como poupar essa criança, como estimular essa criança? Eu acho que é tão complicado, né? Só estimular, né? O poupar não contribui. Isso. É estímulo. Isso eu acho que é importante, porque a mãe tende muitas vezes a querer blindar, poupar, proteger, né? Proteger, né? Proteger. Né? Geralmente as mães Sim. protegem, Sim. né, a criança. E de repente eu acho que o desenvolvimento da criança, quer dizer, se a mãe começa a perceber como a Idelise começou a perceber precocemente, ela já procura ajuda. E se ela procura ajuda, ela tem que ter ajuda assim, não é uma ajuda única. Eu vou na escola, a escolinha dele vai me ajudar. A psicóloga vai me ajudar. Não, são tipo assim, é uma equipe multidisciplinar que pode dar esta ajuda a esta família, a esta criança, né, Malu? Sim. Tipo assim, aí tem a terapeuta ocupacional, aí tem a Sim. fisioterapeuta na psicomotricidade, aí tem a psicóloga, aí tem a fonoaudióloga, aí tem a psicopedagoga, aí Até tem a porque não é só musicoterapeuta. criança mesmo, né? É a Isso. família mesmo. É a família. Mas quando a gente fala de saúde pública ou da saúde no Brasil, é uma utopia você pensar Exatamente. numa equipe multidisciplinar. Exatamente. Mas eu quero voltar na Ivelise, porque ela identificou muito cedo, ela começou a perceber os sinais muito cedo, né? E mesmo assim, passou-se muito tempo. Até que você, no intervalo, contou pra gente aqui que foi uma Sim. concunhada sua Isso. que te disse, olha, Isso. né, ela que te abriu. Isso, né? ela chegou e falou: Evelise, eu acho que o Davi tem algumas características, chorando, mas me falou, e eu falei: olha, você tirou um caminhão das minhas costas. Ao contrário do que ela esperava. Isso. Ela estava te ajudando muito. Muito. E aí ela pegou, colocou a mãozinha dela lá no fundo do poço, ó, e me puxou. Falou: vamos juntas. E aí eu fui no pediatra. E aí pedi para ele observar, e ele observou, viu que realmente ele já tinha 1 ano e 3 meses aí. Viu que realmente tinha ausência da fala, ele fazia muito barulho com a boca. Como que é o nome, o termo usado? Eu esqueci o nome do termo usado. Mas ele fazia muito barulhinho com a boca. É uma estereotipia. Ecolalia. Tipo ele fazia balbucio, muita ecolalia. Eu acho que as meninas podem falar até E que aí- sinais que as mães têm que estar atentas. Né? Isso. Eu falava: gente, Davi é muito barulhento. Ele não fala, mas ele é barulhento. Ele fazia assim, né. Sabe, assim, os barulhinhos. E aí ele falou: realmente não tem a fala funcional, né? E aí ele falou: vamos esperar mais 3 meses, que é o tempo máximo de 1 ano e 6 meses para a fala. E eu esperei mais 3 meses. E quando eu voltei lá de novo, ele falou: não, eu vou te encaminhar para uma psicóloga. Que daí a psicóloga vai fazer o parecer dela. E se caso o Davi tiver características suficientes, ela vai te indicar uma psiquiatra. E aí foi que ela fez as avaliações todas com o Davi. E aí no dia que eu fui lá para ela dar o parecer dela, devolutiva, eu saí de casa chorando. Mas não era um choro de meu Deus, e agora? Meu Deus, e... Não, eu só pensava: ele é autista, eu preciso ajudar ele, mas as pessoas não estão preparadas para o Davi, sabe? O mundo não está preparado para ele. O que vocês acham, assim, que as mães, que o pessoal que está escutando em casa, que tem alguma suspeita, sinais que elas devem estar atentas para um possível diagnóstico de autismo numa criança, ou mesmo a gente está falando de criança, gente, isso aqui, eu tenho casos que eu estava comentando de paciente que na adolescência teve diagnóstico. Então eu acho que é muito importante elas estarem falando sobre isso pra gente, né, porque não é só um caso isolado, outras coisas que as pessoas têm que estar atentas a isso daí. Quando se fala das crianças, né, a Eveline teve o primeiro filho, né? Então é mais complicado. É os sinais do macrodesenvolvimento mesmo, que se você se atentar, vai ver que seu filho está ali com algum atraso. Não existe mais aquela no tempo da criança.
Né? Antigamente tinha muito, ainda existe muitas pessoas que falam assim, no tempo dele ele vai falar. Eu falei com 4 anos. Não. Ele pode levar o tempo dele, mas olha o tanto de perda que ele vai ter até chegar no tempo dele. Então, atraso na fala, seletividade alimentar, ecolalia, que são esses barulhos involuntários, que é um tipo de regulação, os flips, que são movimentos, né, estereotipados da mão. Existem crianças que pulam porque estão muito felizes ou estão muito tristes, em algum motivo elas ficam pulando no mesmo lugar. O hiperfoco, a criança na idade começa a brincar, só vê aquele brinquedo, e aquele brinquedo não tem função para outra coisa. Sim. É só para carrinho, rodar, olhar. Não tem interação social, não olhar quando é chamado. Quando ele aprende, né, o nome, ele já tem a idade que você vai chamar pelo nome, ele tem que se direcionar, olhar para você. Então são um monte de coisas assim que você pode estar observando atento. Mas o principal, não manteve o contato social mínimo. Procura o especialista, procura um neurologista especialista, e lá o neuro vai fazer todo um checklist, encaminhar para a equipe multi para fazer junto, porque não é feito sozinho, né? E aí a gente faz também todo fazer um diagnóstico, né, correto, que às vezes pode ter muita... é muito interessante, desculpa, doutora, é que a Evelise, ela percebeu, né? Cedo ela percebeu esses sinais, né? Já amamentando ali. Sim. Embora você disse assim, eu tinha muita dor, eu não conseguia olhar bem para ele. Não tinha troca. Mas você já percebia que não tinha troca. Sim, e tudo que ela falou, exatamente tudo, o Davi tinha. Enfileirar objetos, tudo ele organiza. Por tamanho, por cor, por... se ele pega... É um toque, né? Tudo. Né? Ele enfileira certinho. Se você tira da ordem, ele vai e coloca. Ele teima com você, ele vai brigando ali um tempo todo. Isso, ele tem muita rigidez comportamental também. Só que hoje, graças a Deus, depois, né, de toda... as avaliações, veio o diagnóstico com 1 ano e 11 meses. Hoje ele tá com que idade? Hoje ele tá com 3, vai fazer 4. Ele é acompanhado pelas profissionais multidisciplinar, que é terapeuta ocupacional, psicóloga, fono, psicomotricista, nutricionista, porque ele tem seletividade alimentar. Na escola também ele é acompanhado por essas profissionais. Então, assim, hoje a gente teve um retorno na médica para fazer a atualização do laudo, e ela atualizou o laudo e ele foi diagnosticado no nível 2 de suporte. E hoje ele já está no nível 1. Quer dizer, então, assim, bastante, exatamente. Né? Então, assim, exatamente. Como você faz o prognóstico, né? Quando você tem o prognóstico bom, o resultado vem. Você tem você tá ali na sala de espera, sabe? Aquela loucura, você não sabe se tá dando certo. Todo dia, o Davi faz terapia todo santo dia. Então, assim, você tá lá na sala de espera, você fala, meu Deus, sabe? Será que precisa de tudo isso? Mas quando você tá lá e você vê a médica falando, Evelise, parabéns, parabéns à equipe. Exatamente, é muito gratificante. Essa questão da evolução da criança. É muito gratificante. E a importância disso, da equipe multidisciplinar. E a importância de começar cedo. Tudo, estimular muito, e essa criança poder até no futuro se inserir. Sim, né, como com certeza. Esse é o objetivo, né? Da família, da equipe. Exatamente. Convívio familiar, convívio social. Acho que quanto mais precocemente esse tratamento começa, dessa evolução dessa criança no futuro, né? Que eu acho que essa é a grande preocupação dos pais, é isso, de como ele vai ser quando adulto, tem né? autonomia na vida adulta. Exatamente. Né? A Eveline falou sobre nível de suporte, né? Hoje o autismo são 3 níveis, né? Isso. Nível 3, 2 e 1. O 3 é o severo, que é aquele... Por que o nível de suporte? O que é que essa criança precisa de ajuda? Né? Se ela não fala, então ela precisa de um suporte total. Se ela não se alimenta sozinha, ela precisa de um suporte total. Se ela tem agressividade, ela precisa de um suporte total. Então, é o nível 3. Hoje não se fala mais severo, leve e moderado. São os níveis de suporte. O nível 2 é porque ele
Tem algumas questões que com o tempo pode estar amenizando, assim como o nível de suporte 3 também. Sim. A criança, o indivíduo, ele nunca vai deixar de ser autista. Sim. Não é porque ele era 2, foi para 1 que curou. Não existe ainda uma cura para, né? Então, assim, e uma outra preocupação, gente, a gente está tendo um exemplo aqui de uma mãe de um menino. As meninas, o diagnóstico das meninas, ele ainda é mais criterioso. Mais difícil. E até pra gente profissional, ele é mais difícil. Porque, assim, nós, meninas, né, a gente tende a disfarçar alguns comportamentos, se camuflar, se moldar o ambiente. Então, assim, é muito importante que as mães das meninas não levem tudo porque minha filha é tímida, ou porque a mulher é tudo estressada. Sim, ela não gosta, né? ela gosta. É porque o cabelo ela não gosta de cortar porque não quer pentear. Não, às vezes é uma hipersensibilidade. Então, vamos olhar também para essas meninas, né? Que é bem mais complicado o diagnóstico, porque é bem sutil em alguns casos. Nos casos severos, não. Tá ali nítido. Isso. Nossa, como que é... Mas como é legal, né? Isso daí, a gente até essa questão, eu pelo menos não sabia dessa questão do sexo. Mas até nisso a mulher leva prejuízo. Exatamente. Se você for ver os estudos, tem maior número de meninos com diagnóstico do que meninas. Aí fala que é uma mais... predominância masculina. Fala que é mais em meninos. E não, é porque em meninas é mais difícil o diagnóstico. Aí fala que tá até meio camuflado ali, o diagnóstico em função da dificuldade. Isso, porque a mulher, ela já nasce assim, ela já tem o seu papel, né, pré-estabelecido. Senta igual verdade, menina, penteia esse cabelo igual menina. É a família, a sociedade. Né, que já coloca desde criança já em coloca o brinco, exatamente. Penteia o cabelo, toma banho, faz isso e aquilo. A menina, ela vai se moldando, se fechando, né? E se a gente for ver na fase adulta, que a doutora até questionou mais cedo, hoje em dia fala-se muito, mas estão adoecendo as crianças, o número de autistas está aumentando porque estão querendo dar rótulos. Não é, porque está tendo cada vez mais conhecimento cada vez mais estudo, vezes mais ações igual essa que se fala sobre o tema. E aí quando tem um adulto que fala assim, nossa, mas eu era igual o filho dela quando eu era pequeno, né? Exatamente. Nossa, mas eu sofri porque eu não tinha amigo. Ele vai procurar ajuda. Porque ele começa a se ver lá naquelas características onde ele leu, ou ele começa a se entender assim, eu estou na faculdade, um exemplo, eu não consigo interagir em grupo. Eu tenho uma rigidez imensa, que se o professor falar que eu tenho que fazer o trabalho assim, eu não consigo fazer de outro jeito. E isso na vida social interfere, porque ele vai ser a pessoa que ninguém quer estar junto, ninguém quer fazer trabalho, é uma pessoa sozinha. Então, a gente também precisa ter esse olhar para os nossos adolescentes, para os jovens, para os adultos. Porque hoje eles podem até estar se tornando adultos de forma funcional. Mas tem toda uma carga emocional que eles carregam e que, às vezes, por ter passado por tudo isso de uma forma forte, né, entre aspas, né, sem suporte. Sem suporte. Diferente do seu filho. Que exatamente. E aí vem as questões da depressão, da ansiedade e outros transtornos, né? De comportamento. Olha, eu tenho que fazer o nosso último intervalo e a gente vai voltar para encerrar o programa, que estamos falando hoje sobre autismo aqui no programa Mulher Plena, com a nossa consultora doutora Vânia Viana, ginecologista e obstetra, recebendo a Evelise Hack, empresária e mãe de autista, Malu Góes, psicóloga, pós-graduada em ABA, e Rosimeire Tanganelli, fisioterapeuta neuroinfantil. São 17h44. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM! Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher,
Saúde e Bem-Estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. 65996306116. Este é o WhatsApp da Metrópole. 65-99630-6116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65996306116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. Dezessete horas e 46 minutos, 5h46 da tarde, de volta com o programa Mulher Plena. E eu sinto informar a vocês, meninas, que o programa passa muito rápido, né? O papo ao final, muito informação. rápido. Um tema super interessante, falando sobre autismo. Doutora Vânia, algo que você acha importante a gente destacar para fechar? O que eu acho, assim, é muito importante esse bate-papo, né? Sobre até essa relevância de um diagnóstico, de um tratamento, de como essas pessoas podem, se bem tratadas e estimuladas, estarem inseridas, serem adultos produtivos, que acho que essa é a grande preocupação dos pais. Mas o que eu costumo falar para as minhas pacientes, não só que depois eu acompanhando, elas vêm, Vânia, olha, meu filho recebeu um diagnóstico de hiperatividade ou de autismo, ou quando durante a gestação a gente descobre uma síndrome de Down. Eu sempre falo assim, o que você vai fazer com isso? Aí o que a Evelise falou, às vezes o primeiro momento da mãe ela fala assim, Deus, por que eu, né? Porque lógico, gente, a mãe, ela ama o filho e ela quer que o filho dela não tenha nada, mas às vezes acontece. Então eu acho que a grande coisa é assim, que a mãe, meu Deus, por que eu? E eu falei pra ele, eu acho que o que Deus fala é, o que você vai fazer com isso, minha filha? Porque se eu te conferir uma criança especial, é porque eu confio muito em você e na mensagem que você vai passar para a sociedade de como tratar, como estimular, como encarar, e até motivar outras mães, né? De falar, não, exatamente. Poxa vida, ó, meu filho vai conseguir, meu filho eu vou estimular. Então, acho que tudo isso, sabe? Eu acho que é muito importante essa questão de você saber que o que vem, que você acha que às vezes é um diagnóstico ruim, como a gente teve aqui, a Thalita falando que a melhor coisa que ela teve na vida dela foi vencer, na verdade não foi vencer, né? Foi o câncer, Você lembra? E ela, de como a família, mudou a família, então às vezes a melhor coisa pode ser um diagnóstico assim, de como motiva, muda a família, ressignifica muita coisa e que papel que você viu que você tem na sociedade e que Deus te conferiu. Sim. E que isso se torna uma coisa positiva, Sim. né? Então, acho eu sempre falo, o que eu aprendi em 3 anos, eu não aprendi em toda a minha vida. O Davi veio para me fazer ressignificar muita coisa, me fazer priorizar muita coisa e me fazer agradecer por muito mais coisas que eu nem fazia ideia de que um dia eu poderia enxergar. Então, o Davi é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Em hipótese alguma, eu questionei Deus ou me peguei pensando se também, exatamente, né? Ou se fosse diferente, ou se jamais, porque eu acho que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. E se Deus me colocou isso, é porque eu preciso. Se Ele te confiou passar por exatamente, essa prova, eu preciso você disso. Tem capacidade. Exatamente. Isso eu acho. Quando a gente passa por uma prova, não é só pra gente. É o que eu fiz quando eu venci aquela prova para ajudar os outros que estão passando por aquilo, né? Exatamente. Então, e quando assim, que depois de toda a estimulação que o Davi ele faz terapia intensiva desde 2 anos,
Então, assim, hoje ele vai fazer tá quase fazendo 4, a gente receber o diagnóstico atualizado de que ele foi para o nível 1, ver que tudo valeu a pena, que todos os dias, todos os choros de preocupação mesmo, de olhar ele frustrado, ele desregulado, porque acontecem crises, nada é um mar de rosas. E ver que tá indo, sabe? Deus tá nos dando suporte, Deus tá nos sustentando. Isso é o que vale a pena, isso é o que a gente tem que comemorar, sabe? Cada avanço, cada conquista, a gente fala graças a Deus, sabe? E elas mesmas sabem que tudo que a criança aprende, a criança autista aprende, é ensinado. Ela não absorve nada do ambiente, ela aprende. Então, assim, isso, ela aprende. Então, ele aprender tudo isso para chegar num nível a menos, né? Um nível de suporte a menos, é gratificante demais. Então, o trabalho delas é muito importante, muito. E de como as mães têm e muito de Deus, né? Muito. Procurar pessoas competentes. Isso. Acho que é isso, trouxe as meninas porque confio, acredito no trabalho. Então, assim, de pessoas competentes, pessoas do bem mesmo, sabe? Sim. Porque eu acho que é isso, pessoas que querem realmente ver ver progresso, fazer diferença naquela família, na vida daquela criança, na vida daquela família, para aquela mãe, porque não é só um tratamento, né? É tudo que envolve ali. Quando a gente recebe uma criança, né? A gente recebe a família junto. Não é só a criança. Às vezes a gente tá ali com o Davi no set terapeuta, ali na sala com a terapeuta, mas tem a Eveline ali também. E aí a gente senta um pouquinho para conversar, a gente troca um pouquinho. Porque quando a criança chega, a gente não vai só levar ele lá pra sala e pronto. Não, a gente precisa saber se ele dormiu bem, se ocorreu alguma alteração no ambiente que ele estava. Às vezes chega lá já meio desregulado, a gente vai tentar entender, porque o que acontece? Ele está ali no ambiente, se teve uma troca de ambiente para ele, isso já desregula. E às vezes a gente não consegue ter uma produtividade naquele dia, a gente vai fazer a troca com os pais. E nisso a gente ajuda até que os pais começam a perceber alguma coisa que está acontecendo em volta, né? Que a gente chama muito das questões dos antecedentes que está acontecendo. Quanto mais estímulos a gente fizer, quanto mais apoio a gente der para essa família, quanto mais essa família apoiar a equipe multi, quanto mais ouvir o que a gente tem, né, para compartilhar, maior é o ganho. Maior é o ganho para todos, porque eu, enquanto psicóloga, eu sou até meia corujona, né? Porque quando eu vejo assim uma criança minha, né, que sai lá na minha clínica e sai da sala da fono, entrou na fono, não falava nada, e sai lá da fono pedindo uma bala. Olha. Você dá até o pacote de bala para essa criança. Eu não quero saber se a mãe vai ficar brava ou não. Ela pediu, ela não pedia. Ela apontou, ela não apontava. Ela abraça, ela não abraçava. Então, assim, isso pra gente, enquanto terapeutas, enquanto mãe também, enquanto ser humano, é muito gratificante. Olha, que programa, quanto aprendizado. Eu só sinto dizer que a gente tem que encerrar. Infelizmente, o tempo nosso acabou. E eu quero agradecer você, Malu Góes, psicóloga pós-graduada em ABA, por compartilhar teu conhecimento e experiência conosco. Eu que agradeço o convite. Obrigado, viu? Precisar, estamos aí, doutora. A Rosimeire Tanganelli, fisioterapeuta neuroinfantil. Algo que você gostaria de falar? Não, eu só queria só fechar que, assim, eu digo que a extensão da família com uma criança autista é a clínica, né? Uhum. É a escola. Então, que a criança passa mais tempo, às vezes, conosco do que com a família, né? Então, que a gente fala que sempre que chega na clínica, a gente fala que chegou um anjo a mais na clínica, e que essa mãe chegou um anjo na casa dela, e que a gente recebe esse anjo sempre de braços abertos. Então, que essa mãe deposita na gente
toda a confiança nessa equipe, né? Nesse local em que ela deixa, às vezes, a criança, tipo, 4, 5 horas, 8 horas por dia. Então, assim, é muito, muito gratificante. Sim. E os pais confiam muito na gente. E a gente, assim, é assim, não sei, a gente recebe um anjo. Sempre que a gente recebe uma criança autista, a gente recebe um anjo na clínica. Obrigado, Rosimeire, pela sua imensa contribuição. Obrigada, doutora Vânia, pelo convite. Obrigada, toda a equipe. Obrigado. Evelise, eu estou encantado com a sua... Obrigada. O seu compartilhar dessa experiência, né? Foi muito enriquecedor. Obrigada. É muito enriquecedora a sua fala. Tá? Obrigada. Que Deus abençoe muito você, Amém. Davi, a sua casa, a Amém. sua família. Amém. E que você entenda essa missão de ajudar, de compartilhar, porque toda vez que você compartilha, exatamente, com tamanha propriedade, você está ajudando. Obrigado, com certeza. Viu? Obrigada a vocês. Tá Obrigada bom? pelo convite. Doutora Vânia, minha querida parceira, amiga, idealizadora desse projeto comigo, que programa. Parabéns por ter escolhido o tema e trazer convidados tão importantes. Não, eu que fico feliz. Da outra vez que na última eu fico muito feliz quando eu chamo e eu vejo que as meninas aceitam de pronto, sabe? Isso, pra mim, é o maior reconhecimento. De saber, poxa, a Vânia chamou, então nós vamos lá ver o que é que vai ser legal. Vamos contribuir. Exatamente. Então, eu acho, isso pra mim, eu acho que não tem preço. E poder passar um pouquinho de informação de qualidade pra quem tá ouvindo. Então, só agradecer mesmo. Elas que tiraram um tempinho da rotina delas, do trabalho, e vieram aqui passar conhecimento pra gente, passar informação. Muito bom, muito bom. Obrigado, até o nosso próximo encontro. Vamos, daqui 15 dias voltamos. Uma ótima semana para todos vocês. Estamos encerrando o programa Mulher Plena de hoje, em que tivemos aqui a Evelise Hack, empresária e mãe de autista, Malu Góes, psicóloga, pós-graduada em ABA, Rosimeire Tanganelli, fisioterapeuta neuroinfantil, com a nossa consultora doutora Vânia Viana, ginecologista e obstetra, e falamos sobre autismo. Mulher Plena volta daqui 2 semanas, 5 horas da tarde. Fiquem agora com o Marcelo Neves e o programa Conexão dos Esportes. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã com o programa Show da Manhã. A todos vocês uma excelente semana e uma boa noite. A Rádio Saudade, Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD